Louvado seja o nome do Senhor. Que de fato, meu irmão, minha irmã, você possa, a cada momento da sua vida, dedicar sua vida, sua família, sua casa ao Senhor, para que dia a dia o Senhor ele vá continuamente abençoando toda a sua casa. Meu querido irmão e irmã, é chegado o momento de nós podermos também agora sermos edificados através da palavra do nosso Deus. O nosso Deus tem nos abençoado e podemos dizer que até aqui nada tem nos faltado. E eu quero nesta noite, meu irmão, minha irmã, dar continuidade à série de mensagens que temos feito sobre a fé vitoriosa. Sabemos que a fé é dom de Deus para a salvação daquele que crê. E através da fé, somos habilitados a crer em Jesus como Senhor e Salvador. É através da fé que somos postos, então, diante do Senhor, através da esperança que isso é produzido no nosso coração. Então, a esperança, diz a Bíblia, não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Então, compartilhar um pouco sobre a fé vitoriosa é algo muito importante para cada um de nós. Será, meu irmão, minha irmã, que você tem tido esta fé? Pois bem, hoje vamos falar um pouquinho sobre a fé que restaura as minhas emoções. A fé que restaura as minhas emoções. Eu quero ler com você o texto da palavra de Deus nesse momento, o texto que está em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículos de 8 a 10. Vamos ler a Bíblia Sagrada e esta palavra estaremos lendo que diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Amém. Que o Senhor aplique essa palavra em nosso coração. Nós lemos a versão da Bíblia NVI e nós vamos orar nesse momento, pedindo que o Senhor ilumine o nosso coração, a nossa mente, para compreender a verdade poderosa da palavra do Senhor. Vamos falar com o Pai? Ó Deus, queremos te agradecer primeiramente, ó Deus, por aqueles irmãos e irmãs que com fidelidade, ó Pai, devolveram os seus dízimos ou, ó Deus, ofertaram na causa e na casa do Senhor. Que o Senhor a todos abençoe de igual modo, que o Senhor esteja, ó Deus, abrindo as janelas dos céus e derramando bênçãos sem medida sobre a vida e sobre a casa de cada um desses irmãos e irmãs. E que o Senhor mesmo, ó Deus, supra todas as nossas necessidades, ó Pai, através das bênçãos do Senhor. Agora, Pai, que lemos a Tua palavra, nós necessitamos, ó Deus, sermos iluminados pelo Teu Espírito Santo para compreender e também para praticar a Tua palavra em nossos corações e em nosso viver diário. Nos habilita, Pai, nos dá condições de poder fazer a Tua vontade e de entender a vontade sempre do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. É a nossa súplica em nome de Jesus. Amém e amém. Pois bem, meus irmãos, falar um pouco sobre a fé vitoriosa é muito importante, como já dissemos, para cada um de vocês, mas hoje trazer um pouco desta fé que restaura as nossas emoções. Observe que o apóstolo Paulo está nesse texto escrevendo já a sua segunda carta a uma igreja que estava faccionada, uma igreja que estava dividida, uma igreja que passava por uma crise de identidade muito grande. A igreja de Corinto vivia uma crise de identidade, uns diziam que era de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas, outros de Crispo. O fato, meus irmãos e irmãs, é que Paulo ele chega a perguntar: por acaso Cristo está dividido? Porque, na verdade, nós sabemos que uma casa, se ela se levantar contra ela mesma, ela não subsiste, ela cai, ela vai ruir. E o apóstolo Paulo, então, na sua primeira carta aos Coríntios, ele dá várias exortações para uma igreja que estava, sim, vivendo um tempo de divisão, uma igreja que estava passando por lutas tremendas, uma igreja que haviam pessoas querendo ser melhores que as outras. Bem, qualquer semelhança é mera coincidência? Não, com os dias de hoje, porque, na verdade, meus irmãos e irmãs, enquanto nós lidamos com pessoas, onde lidar com pessoas, sempre teremos, sim, problemas. Lidar com pessoas, sempre teremos adversidades, sempre teremos essas dificuldades, mas nas igrejas anteriores também não era diferente. Corinto não era diferente. As igrejas de hoje, elas não são diferentes.
Sabe, o que nós temos de diferencial hoje é que nós temos os exemplos bons e ruins das igrejas do passado, escritas para nós na palavra de Deus. E não só estas, ou esses exemplos, mas também temos os exemplos das igrejas que a história ela conta para nós, né, de igrejas que não estão aí narradas na Bíblia, mas que são histórias mais recentes, mas que nós conhecemos. Então, nós precisamos sim aprender com os nossos erros, aprender com os erros dos outros também, das outras igrejas, e podemos tentar, no Senhor, não cometer os mesmos erros. É fato, meus irmãos e irmãs, que as nossas emoções precisam ser cuidadas. Se você ler Provérbios 4, 23, vai ver que, acima de tudo, Salomão diz: guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. É preciso guardar o nosso coração. O apóstolo Paulo, na mesma carta que nós lemos, no capítulo 11, versículo 28, vai dizer que, além disso, ele enfrentava diariamente uma pressão interior. Pois bem, o apóstolo Paulo, nós sabemos que ele experimentou oposição dentro da igreja, oposição fora da igreja, ele esteve em perigo entre irmãos, entre os patrícios, isto é, da mesma nacionalidade dele, ele enfrentou perigos de naufrágios, ele foi fustigado com varas, levou uma quarentena de açoite -1 várias vezes. Então, o apóstolo Paulo sabia bem o que era padecer por Cristo. Mas, ao mesmo tempo, ele diz, olha, vamos cuidar das nossas emoções. Sabe, a palavra de Deus, em Filipenses 4:6, diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, fazei conhecido diante do Senhor, apresentar os seus pedidos diante do Senhor, com orações e súplicas e com ações de graças. Então, muitas vezes, meus irmãos e irmãs, nós andamos ansiosos. E nesse tempo que estamos vivendo de pandemia, de distanciamento social, as emoções estão realmente muito abaladas, muitas pessoas estão com medo, estão angustiadas, pessoas estão com vários tipos de problemas emocionais, de ordem também psicológica ou até psiquiátrica. Mas o fato, meus irmãos e irmãs, é que nós, sim, precisamos cuidar das nossas emoções. A todo tempo, eu e você, precisamos pedir a Deus que nos ajude, nos dê a maneira correta de nós cuidarmos das nossas emoções. Há um livro muito interessante chamado Temperamentos Transformados, e esse livro nos fala justamente dos tipos de temperamentos que existem e que nós precisamos ter o nosso temperamento controlado pelo Espírito Santo. Pois bem, é claro que quando falamos de temperamentos, estamos falando dos tipos de temperamentos que a psicologia ela já determinou. Mas o que nós queremos mostrar é que esses temperamentos governam as nossas emoções. Então é importante que essas emoções que nós sentimos, seja raiva, seja ódio, seja amor, seja qualquer outro tipo de emoção, possam ser controladas pela ação sobrenatural de Deus na nossa vida. Sabemos que o Espírito Santo, ele habita em nós. Sabe, onde o Espírito Santo habita, não há lugar para descontrole. Mas muitas vezes, irmãos, pelas adversidades que passamos, nós sim podemos ficar até descontrolados em alguma situação. Quem já não se irou, por exemplo, num trânsito quando está dirigindo? Quem já não se irou quando talvez uma coisa que você estava fazendo não saiu da forma que você queria? Quem já não ficou chateado, por exemplo, quando estava fazendo um bolo e aquele bolo solou dentro do fogo, do forno? Não é? Porque alguma coisa você esqueceu ou faltou um gás no momento do cozimento? Quem já não ficou chateado com alguém que porventura o tenha decepcionado? Então, o fato, meus irmãos e irmãs, é que nós precisamos, sim, termos o controle das nossas emoções. Mas é bem verdade que sozinho você não vai conseguir ter esse controle. Sozinho, eu e você, não vamos conseguir. Mas é importante, então, termos a ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, observe, no texto do apóstolo Paulo, ele vai citar várias coisas. Olha, estamos às vezes pressionados, mas não podemos ficar desanimados, perplexos, olha só, estamos perplexos com o que está acontecendo no nosso mundo nesse tempo, né? Mas não podemos ficar desesperados. Muitas vezes somos perseguidos, mas Jesus falou, bem-aventurados sois os perseguidos por causa da justiça. Mas não somos abandonados. Por quê? Porque ainda que teu pai e tua mãe te desamparem, o Senhor te acolhe. Muitas vezes, irmãos, estamos com os nossos corações, o nosso ânimo abatido, mas não estamos destruídos, porque o Senhor é a nossa força.
Então é preciso que nós controlemos as nossas emoções. Algumas atitudes práticas que podem prevenir você de problemas, de crises emocionais. Sabe? Podemos citar algumas delas, por exemplo, evitar julgar as intenções ou a motivação das pessoas. Quantas vezes nós julgamos, né, lá? Está fazendo assim porque está querendo alguma coisa lá na frente. Evite julgamentos, evite julgar, sabe? Evite que você possa pensar que as pessoas possam ter segundas intenções em tudo. Evite falar precipitadamente. A Bíblia diz que aquele que se precipita com a sua boca, ele peca. Então, é preciso você aprender a ouvir. Sejamos prontos para ouvir, tardio para falar. Evite fazer comparações com outras pessoas. Ah, porque o pastor fulano é melhor do que o pastor ciclano. Ah, porque aquele presbítero é melhor do que o outro presbítero. Ah, porque aquela irmã é melhor do que a outra irmã. Evite fazer comparações com pessoas. Ah, tá vendo? O filho bom é o filho do vizinho. Evite comparações. Você quer evitar problemas emocionais? Evite fazer comparações. Outra coisa, evite viver para agradar a outras pessoas. Ah, meus irmãos e irmãs, muitas pessoas vivem, sabe, pensando assim: ah, eu vou ficar agradando todo mundo. Ninguém consegue agradar a todos. Jesus não conseguiu agradar a todos. Se você ficar tentando agradar a todos, você vai entrar em crise, porque em algum momento você vai desagradar alguns. Então é importante que você possa pensar e evitar essa questão de você tentar agradar a outras pessoas. Cuide do ritmo que você corre, sabe? Cuide. Tem pessoas que querem fazer tudo ao mesmo tempo, não é verdade? Tem pessoas que querem fazer tudo. Aquelas pessoas que não param para nada, que não desaceleram, não tiram o pé do acelerador para nada. Ah, meu irmão e minha irmã, quer evitar crise na sua vida, crises emocionais? É preciso que você cuide do seu ritmo. É muito melhor você ir no mesmo ritmo, ainda que ele seja mais lento do que o de outras pessoas, mas que você consiga chegar ao final da sua jornada. Muitas pessoas, quando querem fazer tudo ao mesmo tempo, vivem num ativismo religioso. Há muitos cristãos hoje em dia que querem viver nesse ativismo. Conheci pastores que infartaram porque queriam fazer tudo ao mesmo tempo. Irmãos e irmãs que querem fazer tudo ao mesmo tempo. Nós não vamos conseguir. Não vamos conseguir. Então, desacelera um pouco. Cuide do ritmo que você faz as coisas. Outra coisa importante é ter bons hábitos alimentares. Ah, pastor, o que tem isso a ver com a mensagem? Tem a ver porque muitas questões emocionais podem ser desencadeadas por aquilo que você ingere todos os dias. É claro, já é comprovado cientificamente que uma pessoa com alimentação mais saudável, que cuida dos seus hábitos alimentares, tem mais condição de ter um equilíbrio emocional em alguns momentos da vida. Visitar, por exemplo, um médico. Há pessoas que não gostam de médico, né? Não vão a médico de jeito nenhum. Tá certo? Antigamente, né, os homens, então, tinham um preconceito muito grande, porque ir ao médico, né, ir fazer exame de próstata, por exemplo, era um tabu muito grande. Ainda hoje, para muitos, é um tabu. Mas o fato, meus irmãos e irmãs, é que nós precisamos, sim, visitar um médico regularmente, fazer exercícios regularmente, isso é bom. A ciência já comprovou que fazer exercícios faz bem para a sua saúde emocional. Procurar dormir bem, sabe? Tirar dias de folga. Ah, tá de folga, a pessoa não quer desligar, continua fazendo alguma coisa. É preciso dormir bem, é preciso ficar bem, sabe? Não usar coisas que possam prejudicar a sua vida, fumo, drogas, álcool, remédios sem indicações, mentiras, sabe? Então, são várias atitudes práticas que você, meu irmão e minha irmã, pode fazer e que podem ajudar a você a prevenir algumas questões que podem desencadear uma crise na sua vida emocional. Então, não só visitar o seu médico, fazer exercício, dormir bem, tudo isso pode ajudar, porque estamos falando de uma fé vitoriosa que restaura as nossas emoções. Mas para que a fé vitoriosa em Cristo possa restaurar as suas emoções, a primeira coisa é manter o seu coração bom e aberto. Manter o seu coração bom e aberto. Ah, meu irmão, minha irmã,
é preciso que eu e você mantenhamos o nosso coração bom. A palavra de Deus diz em Provérbios 11:20, que o Senhor detesta os perversos de coração. Lembra da história de Esaú? A história de Esaú, né, e Jacó era uma história muito interessante. Esaú guardou rancor no seu coração contra Jacó por causa da bênção, né, que o seu pai lhe havia concedido, a bênção da primogenitura, sabe? Mas imagina como o rancor fez mal para Esaú o tempo todo. Talvez você já tenha experimentado na sua vida também, quando você guarda rancor de alguma situação, de alguém, que você talvez não conseguiu perdoar, e esse rancor fica remoendo a sua vida, a sua alma, e fica corroendo você por dentro. Pois bem, imagina, meu irmão, minha irmã, se José, lá naquela história de José no Egito, se ele tivesse guardado rancor dos seus irmãos. Olha o texto de Gênesis 50. E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos, essa foi a fala de um dos seus irmãos. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. Olha só, meus irmãos e irmãs, sabe, o rancor, ele não vai trazer boas coisas para o seu coração. Então é preciso manter o seu coração bom, manter o seu coração aberto às coisas de Deus, aberto àquilo que Deus quer falar no seu coração, sabe? A Bíblia diz que o amor não guarda rancor. 1 Coríntios 13, versículo 5. Se uma pessoa, então, foi deixada por seu cônjuge, deve cuidar do seu coração. Se você talvez tenha sido demitido da sua empresa, cuide do seu coração. Talvez seu namorado, sua namorada te dispensou, cuide do seu coração. Talvez tenha sido ofendido por alguém e você ainda não liberou perdão, cuide do seu coração. Talvez tenha sido traído por alguém, cuide do seu coração, meu irmão, minha irmã. Foi ferido, cuide do seu coração, sabe? Porque senão, esse veneno chamado rancor vai criar no seu coração uma raiz de amargura que pode vir a matar você, pode vir a causar danos irreparáveis nas suas emoções. E nós precisamos entender que uma fé vitoriosa restaura as nossas emoções. Meu irmão, minha irmã, é preciso pedir a Deus, se você foi ferido, fala, Deus, cuida do meu coração, sabe? Aquilo que fizeram contra você, aquilo que você sofreu, imagina, o apóstolo Paulo, ele sofreu tantas coisas, Jesus foi o maior exemplo de todos, os seus algozes lá ferindo Jesus, sabe? Colocando coroa de espinho na sua cabeça, lhe dando vinagre. Ah, meu irmão, irmã, quantas coisas Jesus passou, mas ele disse, Pai, perdoa-lhes. Então, é importante demais que eu e você cuidemos das nossas emoções. E nesse tempo de pandemia, como é necessário cuidarmos das nossas emoções. É preciso blindar a nossa mente, as nossas emoções, blindar as nossas emoções com a palavra de Deus, com a oração, com a fé no Senhor, sabe? Para que então você possa experimentar o renovo que Deus pode trazer para a sua vida. Ah, meu irmão, minha irmã, não deixe o rancor tomar conta do seu coração. Porque a raiz de amargura ela pode brotar no seu coração. E ela vai minar o seu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com o seu próximo. Pense nisso, porque a fé vitoriosa, uma fé que restaura as nossas emoções, restaurará as nossas emoções se nós também escolhermos perdoar como Deus perdoa. Essa é a segunda coisa que eu quero que você grave no seu coração nesta noite. Escolha perdoar como Deus perdoa. Ah, meu irmão, minha irmã, algumas coisas precisamos ponderar nesse tema. Sabe, Deus perdoa instantaneamente. Deus não fala assim, eu vou te perdoar daqui a algum tempo. Eu vou pensar se eu vou perdoar você ou não. Não. A palavra de Deus nos diz que se você confessar os seus pecados, está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 10, o Senhor é fiel, sabe, é justo para te perdoar os seus pecados e para nos purificar. Então, observe, irmãos e irmãs, lá em Neemias, capítulo 9, versículo 17, diz assim, mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente, cheio de amor.
por isso não nos abandonaste. Meu irmão, minha irmã, o Senhor não nos abandona. O Senhor cuida de nós. Deus jamais abandonou um filho seu. Mas nós, para tratarmos da nossa vida emocional, precisamos escolher sim perdoar. O perdão é uma escolha que fazemos. Sabe? O perdão é uma escolha que fazemos. Mas eu quero lembrar você também que perdoar não é esquecer. Muitas pessoas acham que eu vou perdoar, então tem que esquecer. Perdoar não é esquecer. O único que perdoa e esquece por vontade própria é o nosso Deus. Ele diz assim, olha, dos teus pecados não me lembrarei mais. Mas isso porque Deus é o Todo-Poderoso, ele apaga as nossas transgressões. Agora, pense se você também não é assim. Você até já perdoou alguém, mas quando a pessoa faz outra coisa, você vai se lembrar daquela passada. Porque nós não somos um computador e nem somos Deus. Onde você apaga, deleta da memória, onde você vai na lixeira e apaga, e aí a coisa acabou. Você formata o HD, mas aqueles técnicos de computadores sabem que até quando formata o HD é possível recuperar alguma coisa. Então, meu irmão, minha irmã, o único que perdoa e esquece é Deus. Mas o perdão é um dever nosso, uma escolha nossa. E Deus nos perdoa instantaneamente. Mas não só instantaneamente, mas Deus nos perdoa também completamente. Deus não nos perdoa pela metade. Isso é muito maravilhoso, meu irmão, minha irmã. Deus não nos perdoa pela metade. Ele nos perdoa por completo. Imagina, tô contando, hein? 70 vezes 7. Tô contando já. Se você... não, o Senhor não está preocupado com isso, sabe? O Senhor não está preocupado com isso. O Senhor está preocupado em te perdoar completamente. Jeremias 31, 34, a parte B do versículo, Deus fala assim, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos teus pecados. Meu irmão, minha irmã, o Senhor perdoa e não lembra mais. Isso quer dizer o quê? Ele não vai jogar no seu rosto depois. Sabe, nós às vezes perdoamos, mas sempre jogamos, sempre voltamos naquela tecla, porque nós não somos deuses. Então é importante lembrar que Deus perdoa completamente. Completamente. E o Senhor nos pede para que nós escolhamos hoje também perdoar como Ele perdoa, sabe? Deus nos perdoa instantaneamente. Deus nos perdoa completamente. E Deus nos perdoa repetidamente. Meu irmão, isso aqui é muito maravilhoso. Quantas vezes você peca o mesmo pecado? Quantas vezes eu e você somos reincidentes no mesmo erro? E sabe o que Deus faz quando nós somos reincidentes? Quando nós confessamos os nossos pecados de novo, o mesmo pecado, Ele perdoa. Ele perdoa, sabe? É isso que diz 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para perdoar os nossos pecados, para nos purificar de toda injustiça, de toda iniquidade. Meu irmão, minha irmã, o Senhor nos perdoa as várias e inúmeras vezes que nós cometemos o mesmo erro. E não se engane, nós realmente somos reincidentes em tudo, sabe? Mas o Senhor, Ele continua, sabe, nos perdoando. Não existe nada que você faça, pense nisso, nada que você faça vai impedir Deus de te amar menos. Vai fazer Deus amar você menos. Nada que você faça vai fazer Deus amar menos você. E não existe nada que você possa fazer para Ele te amar mais ainda. Eu achei muito linda essa frase, porque Deus, Ele te ama com amor incondicional. Um amor incondicional. Então, por mais que você peque, que eu peque, sabe? Deus não vai me amar menos por causa disso. Mas também, por mais que eu faça boas obras, que eu obedeça, Ele não vai me amar mais por causa disso, porque Ele já me ama plenamente. Então, o Senhor, observe, Ele nos perdoa instantaneamente, nos perdoa completamente, nos perdoa repetidamente e, o mais importante, Ele nos perdoa gratuitamente. Nosso Deus nos perdoa gratuitamente. Meu irmão, isso é maravilhoso nós pensarmos, sabe? Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer sobre isso no capítulo 2. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, nosso Deus, Ele nos perdoa
nos perdoa a cada momento, repetidamente, e é de graça, sabe? O perdão do Senhor é gratuito. Então, meu irmão, minha irmã, se você quer ter as suas emoções restauradas através da fé vitoriosa em Cristo, então escolha perdoar como Deus perdoa. Então, mantenha o seu coração bom e aberto, mas também decida amar como Jesus ama. Ah, meu irmão, minha irmã, essa também é uma decisão que nós precisamos tomar, sabe? Amar como Cristo amou. Há uma canção do Álvaro Tito que diz isso, né? Já não se ama como Cristo ensinou. Amai-vos uns aos outros, novo mandamento dou. Sabe? Só se vê ódio, rancor e aflição. Então é importante nós pensarmos, sabe? Mateus 16:18 diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meu irmão, minha irmã, esse texto é muito maravilhoso. Esse texto, ele também joga por terra a ideia de que Pedro tenha sido o fundador da igreja, ou o fundamento da igreja. Ele diz: tu és Petros, e sobre esta pedra, Jesus está falando dele, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ah, meu irmão, minha irmã, é preciso que nós tomemos decisão de amar como Jesus ama, sabe? De amar como Jesus ama. Mas lembre-se, Jesus sempre nos ama, mesmo quando o nosso temperamento decepciona a Deus. Muitas vezes o nosso temperamento o decepciona. Lembra de Pedro? Pedro trazia uma espada consigo, né? E de repente ele cortou a orelha do cidadão, só porque o cidadão avançou para perto de Jesus. Pedro tinha um temperamento muito sanguíneo e colérico, né? Ele era aquela pessoa afoita mesmo, de natureza. E aí o que acontece? No momento ali de impulso, ele vai e ele corta a orelha do cidadão. E Jesus, com toda tranquilidade, com toda paciência, demonstrando amor, não só por Pedro, mas também por aquele que estava com a sua orelha agora decepada. Ele coloca no lugar. Ah, meu irmão, minha irmã, como é importante nós entendermos que Jesus nos ama, mesmo quando o nosso temperamento o decepciona. Está lá em João 18:10 esse episódio. Muitas vezes nós decepcionamos Deus. Muitas vezes decepcionamos no sentido de que, é claro, Jesus nos ama, e isso de qualquer forma, né, ele vai nos amar. Então, nós decepcionamos o Senhor, às vezes, o tempo todo. Mas, lembre-se disso, o Senhor continua nos amando. Mesmo quando o nosso caráter decepciona. Observe o que diz Lucas 22, 33 e 34. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Olha só. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante 3 vezes, você me negará que me conhece. Ah, meu irmão, minha irmã, é assim mesmo. Muitas vezes o nosso caráter pode ser até duvidoso, mas isso não vai fazer Jesus realmente nos amar menos, de maneira nenhuma. O Senhor nos ama com amor incondicional. E você sabe que Pedro negou ao Senhor por 3 vezes, sabe? Pedro nega Jesus. Mas você se lembra o que acontece com Pedro no final lá da vida de Jesus? Jesus, ele encerra, ele fecha o discipulado com Pedro, sem precisar falar muita coisa, mas ele também responde e pergunta para Pedro 3 vezes: olha, Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus replica: você me ama? E por 3 vezes. E quando Jesus perguntou pela 3ª vez, sem precisar falar mais nada, Pedro se lembrou que também ele havia negado Jesus 3 vezes. Meu irmão, minha irmã, é assim que Deus quer fazer conosco. Deus quer tratar as nossas emoções. Muitas vezes o nosso caráter pode até decepcionar, mas saiba que isso não vai surpreender Deus, não vai surpreender Jesus, e nem fazê-lo nos amar menos do que ele nos ama. Por vezes, o nosso emocional, ele fica desequilibrado, sabe? Nosso emocional, às vezes, fica desequilibrado. Mateus 17:4 diz assim, ó, então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, fareis 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias.
Naquele momento, ele estava ali pensando, o que está bom para mim está bom, então vamos ficar por aqui mesmo. Parou de pensar nos outros, já estava de maneira desequilibrada, não estava mais pensando no bem-estar daqueles que ele precisava ainda pregar o evangelho. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos sim ter uma vida emocional equilibrada na presença do Senhor. Quantas vezes, irmão e irmã, as nossas emoções nos pregam peças? Quantas vezes nós nos decepcionamos conosco mesmo? Quantas vezes a nossa fé vacila? Mas mesmo assim, Jesus continua nos amando, porque o amor de Cristo por nós é incondicional, mesmo quando a nossa fé vacila. Olha o que diz naquele episódio em que Pedro andou sobre as águas. Pedro, ao ver de longe, né? Olha o que diz a palavra. Disse-lhe ele: Vem, Pedro. Pedro descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus, mas sentindo o vento, teve medo e, começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Meu irmão, minha irmã, é preciso pensar, sabe? Será que nós também não temos uma fé que muitas vezes tem vacilado? Sabe, se Pedro continuasse olhando fixamente para Jesus, não teria sido abalado. Muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias que estão ao nosso redor e deixamos de olhar para Jesus, deixamos de prosseguir para o alvo, deixamos de olhar fitos em Cristo. E por isso, muitas vezes, irmãos e irmãs, começamos a afundar. Mas nesses momentos tem uma coisa de bom. Você pode clamar pelo socorro de Jesus, porque ele é o socorro bem presente. Pedro clamou pelo socorro do Senhor. E diz o texto que o Senhor colocou de novo ele sobre as águas. E ambos caminharam juntos para o barco. Você vai ver também em Lucas 22, 61 e 62, diz assim: Virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E, havendo saído, chorou amargamente. Meu irmão, minha irmã, nesse tempo de pandemia, a nossa fé muitas vezes tem sido vacilante. Nesse tempo onde estamos aí reclusos, cada um nos seus lares, sem poder fazer muita coisa, e muitas vezes essa fé tem sido vacilante. Meu irmão, minha irmã, peça a Deus para restaurar a sua fé. Peça a Deus para restaurar o seu equilíbrio emocional. Mas para isso, lembre-se, é preciso que você mantenha o seu coração bom e aberto. Essa é a primeira coisa. Segundo, escolha perdoar como Deus perdoou e perdoa você até hoje. Perdoa de maneira instantânea, perdoa de maneira completa, perdoa repetidamente, perdoa de graça. Mas também decida amar como Jesus ama. Ainda que o nosso temperamento nos decepcione, ainda que o nosso caráter nos decepcione, ainda que o nosso emocional seja desequilibrado, ainda que a nossa fé ela venha vacilar em algum momento. Mas também, meu irmão e minha irmã, escolha buscar o Senhor. Escolha buscar ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, buscar a Deus é algo que precisamos fazer. A Bíblia diz: buscar o Senhor e vivei. Sabe, buscar o Senhor e viver. Quando Jesus, ensinando no seu célebre sermão da montanha, ele vai falar em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. É preciso escolher buscar o Senhor. Meu irmão, quer ter suas emoções restauradas? Então escolha, através da fé vitoriosa, escolha buscar ao Senhor. Busque a Deus, sabe? Escolha buscar o Senhor, isto é, escolha andar na presença do Senhor. Escolha fazer a vontade do Senhor. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Está aí na sua tela. Busque o reino e a justiça. Não pode separar uma coisa da outra. Buscar o reino e a justiça de Deus. Precisamos buscar ao Senhor de maneira integral. Priorizar o reino de Deus na nossa vida. Porque o Senhor promete que as demais coisas nos serão acrescentadas. Isso quer dizer o quê? Que até mesmo a nossa vida emocional, esse equilíbrio que nós precisamos, Deus vai colocar na nossa vida. Meu irmão, minha irmã, o Salmo 56, verso 8, diz assim: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro?
Meu irmão, minha irmã, o salmista, nesse momento aqui, ele entende que é o Senhor quem recolhe as nossas lágrimas. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, as aflições são muitas. A Bíblia diz que muitas são as aflições dos justos, mas a Bíblia também diz que o Senhor nos livra de todas. Eu não sei como está a sua vida emocional. Eu não sei se você tem conseguido superar esse tempo de pandemia. Eu não sei se você tem conseguido superar as suas perdas. E muitas vezes são perdas tão grandes. Mas eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que o nosso Deus, ele fala para você hoje: saia da crise, escolha buscar o Senhor, escolha amar a Deus sobre todas as coisas. Saiba que Deus, ele tem recolhido as tuas lágrimas. Ele tem recolhido as tuas lágrimas. Sabe? Porque o Senhor ama você. Porque o Senhor nos ama. O Salmo 34, no verso 18, diz assim: ó, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Você está com seu espírito abatido? O Senhor pode restaurar. Sabe, se você está aí com o seu coração quebrantado nesse momento, o Senhor pode alegrar o seu coração, o Senhor pode trazer paz ao seu coração, o Senhor pode trazer restauração para as suas emoções, mas abra o seu coração, deseje no seu coração esta busca ao Senhor, para que você possa viver para o Senhor e pelo Senhor. Ah, meu irmão, minha irmã, sozinho você não vai conseguir. Sozinho você não vai conseguir, mas deseje buscar a Deus na sua vida nesta noite, sabe? Eu não sei as lutas que você tem passado, mas uma coisa eu sei: quantos relatos temos visto, né, nos veículos de comunicação de pessoas que já tiraram a própria vida, de pessoas que estão vivendo enclausuradas com doenças psicossomáticas, de pessoas que estão vivendo já vários outras patologias aí dentro de casa, trancados, porque não querem ver ninguém, estão com medo de tudo e de todos. Eu sei que não é fácil. Eu sei que esse tempo de pandemia não é fácil. Eu sei que o tempo de perda não é fácil. A Bíblia diz que há tempo para todo propósito, debaixo do céu e da terra. E nós estamos no tempo de plantear. Nós estamos no tempo de deixar de abraçar. Estamos num tempo que, para nós, é muito difícil de aceitar, de conviver, sabe? Mas, ao mesmo tempo, meu irmão, minha irmã, não há nada, pense nisso, não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Priorize sua fé. Priorize o relacionamento com Deus. Sabe, priorize. Priorize a fé e o relacionamento seu com Deus. Você pode até não estar indo na igreja agora. Você pode até não ter condições ainda de falar com pessoas. Talvez os problemas que você esteja vivendo não estão te deixando falar com ninguém. Mas uma coisa eu sei: se você priorizar a sua fé, se você priorizar o seu relacionamento com Deus, não há nada, pense nisso, não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Ah, meu irmão, minha irmã, o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 19 e 20, diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. Meu irmão, minha irmã, o Senhor já nos enviou Jesus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sabe? E pelas suas pisaduras, nós, eu e você, nós fomos sarados. Então, meu irmão, minha irmã, por que ficar carregando fardos pesados? Muitos de nós têm carregado fardos pesados demais, fardos que não têm conseguido aliviar a sua carga. Mas Jesus diz: olha, troca de fardo comigo. O que Jesus quer fazer para você hoje Ele quer trocar o seu fardo. Sabe, Ele quer trocar o seu fardo, dá para você um fardo leve, dá para você um jugo suave. Há muitos crentes vivendo, irmãos e irmãs, com uma carga muito pesada. Divida a sua carga com Cristo. Pare, né, de ficar vivendo, querendo fazer as coisas sozinho.
Você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo agora, lembre-se disso, não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Curou muitas pessoas no passado, tem curado hoje, tem curado de Covid muitas pessoas. Se você observar as estatísticas que temos visto por aí, que os telejornais, alguns sensacionalistas, querem só mostrar as mortes, mas não mostra a quantidade de pessoas que Jesus tem curado. Jesus continua curando, meu irmão, minha irmã. Nosso Senhor continua fazendo milagres. Muitos têm sido vacinados, milagre de Jesus. Muitos têm sido curados. Muitos saíram da UTI. Muitos saíram, foram extubados. Porque Jesus tem curado. Ah, pastor, mas tem milhares que Jesus não curou. É verdade. Mas a vontade do Senhor nem sempre é curar. A vontade do Senhor é sempre salvar. Pense nisso. Ele quer salvar a sua vida, meu irmão, minha irmã, nesta hora, neste momento. Quer te dar o alento, o refrigério para a sua vida. Mas é preciso priorizar o seu relacionamento com Deus. Ah, meu irmão, minha irmã, eu quero encerrar a minha palavra nesta noite, lembrando a você que a fé vitoriosa, essa fé que o Espírito Santo colocou no meu e no seu coração, deve restaurar as nossas emoções. Mas para que isso aconteça, você e eu precisamos manter o nosso coração aberto para Jesus. O nosso coração aberto para as coisas de Deus. O nosso coração aberto para receber a palavra de Deus. O nosso coração aberto para receber o consolo de Deus. O nosso coração aberto para ser restaurado por Deus. Mas não só manter o coração aberto, como escolher perdoar. Tire a amargura do seu coração. Sabe? Perdoa. Perdoe como Deus perdoa, instantaneamente, completamente, repetidamente, gratuitamente. Decida amar como Jesus ama você e a mim. João não conseguiu dizer como era isso, mas diz que Deus amou o mundo de uma maneira especial, de tal maneira. E Jesus disse assim, olha, ninguém tira a minha vida, mas eu espontaneamente a dou, e a dou pelos meus amigos. Meu irmão, minha irmã, Jesus deu a vida por você. Sabe por quê? Porque ele decidiu te amar. Ele decidiu me amar. Então, não fique se lamentando, não. Você não é um pobre coitado, uma pobre coitada. Decida amar como Jesus ama. Mesmo que o seu temperamento te decepcione, mesmo que o nosso caráter te decepcione, mesmo que o nosso emocional esteja desequilibrado, mesmo que a nossa fé vacile. Ah, meu irmão, minha irmã, decida amar como Jesus. E, por fim, escolha buscar o Senhor. Escolha buscar o Senhor. Priorize Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus prioriza você. Deus prioriza você. Ah, pastor, mas como é que o senhor pode saber que Deus prioriza a minha vida? Ah, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus tem inúmeros textos que vai nos mostrar, sabe, o tamanho do amor de Deus por nós. Mas eu quero te dar apenas um desses. Diz aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Nosso Deus nos amou de maneira infinita. E eu e você, meu irmão, minha irmã, precisamos sim ter as nossas emoções controladas pelo Espírito Santo do Senhor. Enquanto nós vamos ouvir mais uma canção, queria que você pensasse em como estão as suas emoções, sabe? Como estão as suas emoções? Como você tem vivido nesse tempo de pandemia? Tem conseguido segurar a onda mesmo? Tem conseguido levar adiante? Ou você tem fraquejado? Saiba que Jesus está ao seu lado. Ele não te desampara. Ele prometeu isso para nós. Nunca te deixarei. Nunca, jamais te desampararei. Enquanto nós louvamos ao Senhor com esta última canção, eu queria que você pensasse e orasse em como está a sua vida. Entregue suas emoções nas mãos do Senhor. E logo depois dessa canção, nós vamos orar a Deus pela sua vida. Vamos adorar.